Bem-vindos novamente ao canal Projeto Alfa. No vídeo de hoje, galera, nós vamos aprender radiciação. O que é uma raiz, quais são as propriedades das raízes e no final da nossa aula nós vamos aprender ainda a pegar uma raiz e transformar ela numa forma de potência, tá bom? Bora pra aula! Passando aqui rapidinho, só para te dar um lembrete, se você tem algum problema que você gostaria de entender melhor, estudar melhor, deixa aqui nos comentários ou pode também deixar no Instagram do nosso canal, tem aqui na descrição, que em breve a gente está preparando um aulão resolvendo todos esses problemas dos nossos seguidores. Lembrando, problemas de matemática, não vai deixar sua conta de luz aqui que ninguém vai pagar, não pagamos nem a nossa. Dando início na nossa aula, pessoal, vamos entender o que é uma raiz. Primeiramente, raiz, ela sempre vai ter esse símbolo, que é como se fosse um V puxado. Algumas não tem número, algumas já tem número, como essas que vocês estão vendo aqui no quadro. Mas o que é uma raiz? Ela é a propriedade inversa da potência. Como assim? Na raiz, você vai ter um número aqui dentro e você tem que pensar o seguinte, qual o número repetido que formou ele? Por exemplo, raiz de 25. Qual seria o número repetido que forma ele? É o 5, galera. Porque a gente sabe, ó, pois se você fizer o 5 vezes ele mesmo, 5 vezes 5, 25. Então, raiz de 25 é o 5. Agora, raiz do número 100. Então, você vai pensar, qual o número repetido que forma o 100? Sabemos que é o 10, galera. Porque se você fizer 10 vezes 10, vai formar o 100. Então, raiz de 100 é o 10. Tudo bem? Essas raízes que não tem número são chamadas raízes quadradas. São as raízes que a gente mais encontra por aí. Agora, tem algumas raízes que elas têm um número aqui em cima. Essas que tem número, você vai resolver da mesma maneira. Só vai mudar uma coisinha. Por exemplo, raiz terceira do 8. Como essa aqui tem o número 3, você vai pensar qual o número repetido que formou o 8. Só que agora, você vai pensar assim, qual é o número que repetiu 3 vezes e conseguiu formar o 8? Ah, eu não sei. Então você vai tentando até descobrir. Se você repetiu 0 3 vezes, ó, 0 vezes 0 vezes 0, vai dar 0. Não é o que você queria. Se você repetir 1 3 vezes, 1 vezes 1, 1 vezes 1, também não forma o que queremos. Agora, se você repetiu 2 3 vezes, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, forma exatamente o que a gente queria. Então, qual o número que repete 3 vezes e dá 8? É o 2. Agora você pausa o vídeo na sua casa e tenta fazer essas três aqui. Nessa, você tem que pensar aí. Qual o número repetido 3 vezes que dá 125? Nessa, você tem que pensar um número que repete 4 vezes e dá 16. E nessa última, um número que repete 5 vezes e dá 243. Já fez? Então agora vamos para a resposta. Se eu quero um número que repete 3 vezes e dá 125, é o 5, galera. Se você fizer aí na sua casa, 5 vezes 5 vezes 5, vai formar o 125. Um número que repete 4 vezes e forma o 16. Esse aqui vai ser o 2. Se você pegar o 2, fazer ele 4 vezes, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai formar o 16. E a última, um número que repete 5 vezes e forma o 243, vai ser o 3. Se você pegar o 3 e repetir ele 5 vezes e multiplicar tudo aqui, vai formar o 243. Tá bom? Agora nós vamos para as propriedades de raiz. Chegamos nas propriedades das raízes. Primeira propriedade, quando você vai multiplicar raízes. Se você estiver multiplicando raiz, você tem que olhar para o índice. Você só pode fazer se for igual. Por exemplo, raiz terceira vezes raiz quinta. Não pode fazer. Se elas tiverem números diferentes em cima, não dá para fazer a conta. Agora, se o número de cima é igual, você pode fazer. O que eu faço? Repete a raiz, igualzinho, ó, raiz terceira, que também é conhecido como raiz cúbica, né, galera?
E aí, você multiplica só dentro. 2 vezes 4, 8. Ficou, ó, raiz cúbica do 8. Aí você tem que pensar, qual número repete 3 vezes e forma o 8? A gente sabe que 1 vezes 1 vezes 1 não é, ó. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então não é 1. Vamos repetir o 2. 1, 2, 3 repetições. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então qual número que repete 3 vezes dá 8? É o 2. Agora, raiz de 7 vezes raiz de 7. Repete a raiz e multiplica. 7 vezes 7, 49. Qual número repetido forma 49? É o 7 vezes 7. Agora, a nossa regra é da divisão. Lembrando, galera, toda vez que você tem uma fração, é uma divisão. A gente já falou isso em outras aulas. Se você não lembra disso, assista nossas outras aulas. Então, ó, como que eu divido raiz? Mesmo processo. Se for igual, dá para dividir. Se os números aqui forem diferentes, não daria. No caso aqui, ó, não tem número, então dá para fazer. As duas são iguais. 200 dividido por 2 fica 100. Aí então, ó, raiz do 100. Quanto é raiz de 100? 10 vezes 10 dá 100. Último exemplo. Raiz de 100 dividido por raiz de 4. Como aqui é o mesmo número, ó, não tem número, então repete a raiz e divide. 100 dividido por 4, 25. Raiz de 25 é 5 vezes 5, que dá 25. Beleza, pessoal? Agora nós vamos para a nossa última propriedade, que é a mais importante de todas. É você pegar uma raiz e transformar ela numa forma de potência. Chegamos agora na última parte da nossa aula, mas uma das mais importantes. Transformar raiz em potência. Então olha aqui, pessoal, isso a gente vai usar muito, principalmente no ensino médio. Você tem aqui uma raiz, ó. Eu tenho aqui uma raiz quinta de 2 elevado a 3. Como eu transformo isso em uma potência? Primeiro, o número que está embaixo, ele vai manter 2, a nossa base aqui. Agora, esses dois números de cima, eles vão ficar em cima da minha potência. Só que esse de cima do número, ele fica em cima sobre o número que está na raiz, fica embaixo. Tá vendo? Vira uma fração. Então, repetindo de uma forma melhor. O 2 fica embaixo. E aí, aqui em cima, vira uma fração. O 3 fica em cima da fração. E o 5 na parte de baixo da fração. Acabou. Uma raiz, ela se transforma numa potência, onde o número de cima aqui, o expoente, é uma fração. Não entendi? Segundo exemplo. Aqui, ó, nesse caso, eu vou repetir o 2. Só que agora é legal. Eu vou colocar uma fração aqui em cima dele. Ele não tem número em cima. Nós sabemos que quando não tem número em cima, vale 1. Então, o 1 vai ficar em cima na fração. E o 3 que está na raiz fica embaixo. Então, ficou 2 elevado a 1/3. Acabou a nossa conta. Agora, pessoal, e quando não tem número na raiz? Uma raiz, o mínimo que ela repete é 2 vezes. Então, quando não tem número na raiz, você não vai colocar 1. Prestem atenção aqui. Se não tiver número na raiz, vale 2. Na raiz vale 2. Então, repete o 4. E aqui em cima, ó, o 3 vai ficar em cima e o 2 embaixo. Nosso último exemplo. Não coloquei número na raiz e nem coloquei número aqui em cima. Então, se aqui em cima do 7 não tem número, vale 1. Se não tem número na raiz, vale 2. Qual é a nossa potência? O 7 embaixo, nossa base, e a fração 1 em cima, 2 embaixo. Assim encerramos a nossa aula de raízes, radiciação. Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês curtam esse vídeo, compartilhem ele e se inscrevam no canal. Até a próxima!